Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse fim de ano. Vamos conversar um pouquinho sobre esse final do ano, porque, goste você ou não, amanhã é 1º de dezembro de 2024. Ou seja, nós teremos 31 dias para acabar o ano. E goste você ou não, muita coisa ainda acontece em 31 dias. Eu gosto muito desse clima de final do ano, porque é um clima de muita reflexão da galera. Então, a gente tem as celebrações, as festas, as confraternizações, está tudo certo. Só que nós também temos uma galera que fica assim, poxa, o ano está tão legal, eu não estou com pressa que ele acabe, está muito focado nas festas que estão por vir ainda. E tem uma galera que já não vê a hora do ano acabar, porque viveu tudo de pior que poderia acontecer esse ano, e já quer que vire a página para uma história nova começar. E tem aquela galera que é mais poética, sabe? Assim, ó, que dezembro traga o que novembro não trouxe, sabe? Essa coisa de Facebook, assim, tem também. Então, eu queria que a gente pudesse falar hoje, se eu fosse escolher um tema para a palavra, seria entrando na reta final. O que nós podemos fazer daqui para frente, nesses últimos 31 dias que faltam, para a gente terminar o ano da melhor forma possível? Para a gente terminar o ano debaixo da direção de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para nós. Hoje a palavra é curtinha, ela é rápida, ela é direta, não pisca, que se você piscar, você vai perder. O primeiro conselho que eu tenho para nós essa noite é: coloque a sua vida em ordem. Deus não é um Deus de desordem. O Espírito Santo não é um espírito de desordem. Nós, desde o Gênesis, temos um padrão de Deus estabelecendo ordem em meio ao caos. Algumas versões, quando vai falar em Gênesis que a terra era sem forma, usa para se referir como se fosse caótica, como se fosse impossível entender a forma que ela existia ali. E Deus, com a palavra, veio trazendo ordem e forma para aquilo. Olha só, Paulo, lá em Coríntios, em 1 Coríntios 14, ele vai dar algumas instruções relacionadas ao culto. E ele começa falando assim, lá no 14. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, para um cristão, é impossível viver a vida cristã de qualquer maneira. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: adore a Deus do seu jeito, ou sirva ao Senhor do seu jeito, ou, sabe, louve ao Senhor do seu jeito. Só que isso não é verdade. Deus estabelece padrões para que a gente siga, para todas as coisas que são relacionadas ao relacionamento com Ele. Se você buscar na Bíblia, desde lá de trás, você vai ver a construção da arca, você vai ver dando as leis a Moisés, você vai ver a construção do tabernáculo, você vai ver as vestes sacerdotais, as rotinas sacerdotais, e Deus especificando o padrão exato de como deveria ser do início ao fim. Porque o padrão da vida que nós vivemos aqui é um padrão que vem dos céus. Deus não costuma agir em meio ao caos na nossa vida, porque uma das primeiras coisas que Ele fala quando nós estamos na bagunça é para nos tirar do caos da bagunça. Então é muito comum que você vai ver qualquer história de conversão de uma pessoa que estava vivendo uma completa confusão na vida dela, e a primeira coisa que Deus faz é começar a tirar ela disso. Só que a responsabilidade de corresponder e de continuar com a organização é nossa. O Espírito Santo vai nos dando direcionamento para aquilo que Ele quer, só que nós temos que corresponder com isso. Eu não sei como você chegou até esse final do ano aqui agora. Cada um vai refletir sobre a sua própria vida, e isso é muito mais fácil e acontece de forma comum no final de dezembro. Só que nós já caminhamos 11 meses até aqui. Eu não sei se você está olhando para trás e está orgulhoso daquilo que você viveu, se você está chateado, remorso, culpa, não sei. Eu não sei, porque nós temos uma pluralidade de vida que está acontecendo aqui. Tem relacionamentos que começaram, que terminaram, gente que começou a cuidar do próprio corpo da saúde, gente que parou de cuidar do corpo da saúde, gente que prometeu que estaria firme ao Senhor até o final, queimando e servindo todos os dias, e esfriou pra caramba e até agora não conseguiu voltar.
Gente que decidiu que daria o melhor ao ministério e faz muito tempo que sequer pega numa Bíblia para ler. Todo mundo começa o ano de alguma forma. Só que o ano é longo. E manter isso até o final é mais difícil. Eu me lembro de uma palavra do último culto da virada que eu participei aqui, que o bispo pregou, que foi na inauguração do espaço, quando a gente trocou de prédio de lá para cá. E ele disse a frase: faça todos os dias aquilo que as pessoas fazem só de vez em quando. E isso me marcou muito, porque eu falei, cara, é isso, é muito sobre isso, a questão de você organizar a sua vida para um ano inteiro. É você fazer um pouquinho todos os dias aquilo que as pessoas fazem só de vez em quando. Para quem cuida da saúde um ano inteiro, vê que essa época as academias estão lotadas. É o projeto verão da galera, tá todo mundo treinando. Por quê? Porque eles querem correr atrás do prejuízo do ano inteiro. Só que para quem cuida, a gente está fazendo um pouquinho todos os dias, o ano todo. Para quem cuida da vida espiritual, você vê pessoas que sentem que perderam muito tempo afastadas do Senhor. E elas vêm querendo compensar o tempo perdido, a milhão. Querem participar de tudo, servir em tudo, congregar todos os dias e ler 15 capítulos da Bíblia todos os dias, algo que nunca tinha feito. E você leu seu 1 a 2 capítulos todos os dias, só que o ano inteiro. Então tem gente que está celebrando terminar a leitura da Bíblia completa esse ano. Tem gente que nem sabe cadê a Bíblia. Organizar a nossa vida para essa reta final significa que Deus já deu ou segue dando instruções que nós já entendemos, mas nós temos ignorado a voz dele. Eu gosto muito do começo do livro de Ezequiel, porque o primeiro apresenta Ezequiel, o primeiro capítulo, e aí começa a mostrar que Ezequiel começou a ver a glória de Deus. E quão magnífico e terrível é a glória de Deus, porque o ser humano não suporta, a glória não dá para explicar. E ele se prostra com o rosto em terra, perto daquela presença. E Deus vira e fala: filho do homem, fica em pé, porque eu vou falar com você. E a palavra diz que o Espírito de Deus entra em Ezequiel e ele se coloca em pé e fala: então passei a prestar atenção no que ele estava falando comigo. Talvez hoje seja esse momento que nós precisamos para entender o que Deus quer para organizar a nossa vida. É a gente ficar em pé e passar a prestar atenção naquilo que ele está falando. É a gente tirar os olhos daquilo que está nos causando confusão e começar a olhar para Jesus novamente. Como o bispo falou, não se trata sempre de organizar as coisas novas, mas de colocar em ordem aquilo que nós já temos. Exemplos práticos. Eu gosto de organização por natureza, eu gosto de ser organizado. A minha função, meu trabalho exige lógica e organização. Então, para mim é muito natural que as coisas tenham começo, meio e fim e padrões. Só que tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que por natureza são desorganizadas. Então, tem gente que acorda e tem a própria rotina. Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer um devocional, eu vou ajeitar as coisas e eu vou viver a rotina do dia a dia. Tem gente que acorda e não sabe nem que dia que é. E vai vivendo a vida atropelada de qualquer forma. Tem pessoas que são extremamente organizadas financeiramente. A pessoa tem a planilhinha, o que entra, o que sai, o que investe, o que guarda, está tudo certo. Tem pessoas que primeiro passam o cartão e isso serve como motivação para poder pagar a conta. Então primeiro eu vou fazer a dívida, depois eu vou sair correndo atrás para pagar. Cada um. Isso é natureza, isso dá para melhorar, isso não tem problema. Mas na vida espiritual isso não tem escolha. Ou nós largamos a bagunça e focamos nos padrões, no direcionamento de Deus, ou nós nunca vamos sair do lugar. Eu tenho um pensamento, talvez seja um pouco rígido, de levar em consideração a minha vida cristã. Se eu comecei o ano lidando com problemas, de tentações, dificuldades, imaturidades, limitações, e eu estou terminando o ano com os mesmos problemas, então em algum momento eu falhei no meu relacionamento com Deus em amadurecer. Eu deixei a vida ir tomando conta de mim a um ponto que eu vou reagindo às coisas que acontecem e eu não me prontifico a perguntar para Deus o que Ele quer. Então talvez hoje a questão seja organizar a vida, parando de viver essa loucura e entendendo que não dá para resolver tudo numa noite, a não ser que seja a vontade de Deus, e começar o plano do zero. Eu tenho na família um exemplo de
tios e avós e afins de muitos problemas financeiros. Justamente por causa disso, porque primeiro a galera gasta e depois a galera vai correndo atrás. E eu converso muito com a minha irmã mais velha sobre isso e a gente passou o ano falando bastante sobre essa questão. E uma das coisas que a gente mais falava era sobre quebrar padrões. Então a gente cresceu vendo os nossos pais lidar com o dinheiro de uma forma e nós não queremos fazer a mesma coisa. Então nós vamos lidando de maneira diferente, nos ajudando. E quando chegar a hora de passar para os nossos filhos, que seja dessa questão. E pouco tempo atrás, eu tive um tio que faleceu. E aí aquela comoção na família toda, e a gente foi cuidar, a família foi cuidar daquilo que ficou, daquilo que era dele ficou. E a gente descobriu que ele ficou com algumas pequenas dívidas, nada acumulado, nada no nome dele, nada construído e nada, ele vivia, a vida estava ali, como eu disse, padrão da família. E eu refleti muito sobre isso, eu falava, poxa, cara, que triste acabar desse jeito, assim. Não estou dizendo, desmerecendo a vida do meu tio, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo do que foi feito. E eu fico pensando, cara, quando eu passar agora esse dezembro e acabar esse final de ano, eu não quero carregar para o próximo ano tantos problemas para serem resolvidos. Eu não quero ter que cair nessa loucura de viver de problema atrás de problema, de estou com Deus, estou firme com Deus, estou lendo a palavra, estou evangelizando, estou participando, daqui a pouco estou frio de novo, deixei o problema me acumular de novo e o ciclo vai se repetindo. Só que para isso acontecer, nós precisamos entender na nossa vida o que é prioridade e o que não é. Estabelecer prioridades é o que vai determinar se eu vou terminar o ano na bagunça ou não. E é muito óbvio de eu falar para você o que é prioridade e o que não é. Tudo bem, você sabe que a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Fala de veste, de provisão, de sustento, de alimento e afins. Só que, olha só o que eu estava refletindo. Tem gente que passou um ano inteiro correndo atrás do que é secundário e deixou de lado aquilo que é eterno e prioridade. Vou dar um exemplo. Ser um excelente funcionário é uma forma de honrar ao Senhor. Você se dedica, você faz as coisas corretas, você é honesto, é fiel, cumpre horário, bate meta, se aperfeiçoa. Isso é honrar ao Senhor no seu trabalho. Porém, para muitas pessoas isso virou prioridade. Eu vou trabalhar, eu vou resolver todas as minhas questões profissionais e quando sobrar tempo, quando sobrar disposição, eu vejo o que Deus quer comigo. Então eu não vou assumir nenhum ministério, eu não vou participar de nenhum ministério porque eu estou trabalhando demais. E eu não vou sacrificar nada do meu trabalho porque eu preciso crescer profissionalmente. Entenda, é lícito, é correto, é honrar a Deus, mas é secundário. Porque a Bíblia fala que quando faltar provisões e sustento terreno, Deus vem e supre. Mas não existe nenhum momento na Bíblia que quando faltar relacionamento com Deus, o trabalho vai vir suprir isso. Não existe. Então tem pessoas que passaram o ano inteiro correndo atrás daquilo que Deus já daria de forma secundária. Vou dar outro exemplo. Eu tenho achado muito legal que esse ano uma galera se converteu para um estilo de vida muito saudável. Então pessoas que não cuidavam tanto da saúde começaram a fazer musculação, começaram a correr, começaram a fazer dieta, começaram a se alimentar bem. Cara, isso é incrível. Eu queria ter tido esse autocuidado quando eu era um pouco mais novo, mas eu era treinava ali, parava e comia besteira e vida que segue. E eu não estou falando de aparência, estou falando de saúde. Só que tem pessoas que colocaram isso como uma prioridade tão grande na vida que as pessoas perderam o foco. Então não se tornou mais raro e ficou muito comum você ver pessoas que são extremamente fiéis na rotina de autocuidado dela. Eu não falto nos meus treinos, eu não falto nas minhas corridas, eu não falto na academia, no crossfit, eu não vou faltar. Mas e no culto? Aí não sei, estou cansado, não estou disposto. Ei, vamos servir ali, vamos participar, durante a semana vai precisar de uma força de jovens ali para poder organizar a igreja. Não, desculpa, eu tenho treino, não vou. Ei, vamos participar de uma vigília que vai ter sábado para domingo. Vá, deixa o Senhor usar a gente, deixa o Senhor falar com a gente. Não, amanhã eu tenho que acordar cedo para correr, eu não vou. Esse é o problema que tem nos roubado o foco desse ano inteiro. Não é o que é óbvio, é o que a gente não entende que está roubando. São coisas lícitas que são secundárias.
homens e mulheres de Deus que eu admiro na história, pessoas que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, pessoas que eu acabei lendo em livros e vendo na internet, todas em comum já sacrificaram alguma coisa da rotina da saúde, do terreno, para poder vivenciar experiências profundas com o Senhor. Experiências que servem de testemunho para nós e qualquer um que buscar. Só que eu nunca vi o contrário, de alguém falar bem assim, cara, tomei a melhor decisão da minha vida no final de semana, não participei do culto porque eu queria treinar. Entende? Não há mal nenhum em você cuidar de você, e você investir no seu trabalho, em você, sabe, se desenvolver. O problema é quando isso te rouba do que é primordial. E tem muita gente perdendo o propósito porque não está entendendo que o secundário é secundário. Pessoas que... Eu trabalho com pessoas mais jovens do que eu, que são máquinas de desempenho. Cara, incrível, a pessoa acorda cedo, ela lê livro, ela faz devocional, ela corre, ela trabalha o dia inteiro, ela estuda a noite inteira, ela está se desenvolvendo cada vez mais, e eles vão voar muito na profissão. Só que são pessoas que espiritualmente não deixaram de ser nenéns até hoje, porque a prioridade está no lugar errado. Eu morria de medo de viver essa vida, de falar, cara, eu me dediquei muito e eu briguei muito, e não era a batalha certa. Você já imaginou você ter chegado até aqui agora, comprando todas as brigas que Deus não pediu para você comprar? De você ter corrido uma corrida que Deus não pediu para você correr? De você olhar para trás e estar totalmente orgulhoso de conquistas que Deus não queria que você conquistasse agora? De ter chamado de Deus, palavra de Deus, direção de Deus para você exercer ministério e propósito, e você negar tudo porque você estava mais preocupado com o terreno? De gente que tem muito mais orgulho de ter comprado um celular top, uma casa top, um carro incrível, e não tem nada para compartilhar em relação a ministerial. Eu não evangelizei ninguém, eu não preguei para ninguém, eu não orei por ninguém, eu não servi ninguém, eu não acolhi ninguém, eu não tive comunhão com ninguém. Mas a conquista está ali, olha que incrível. Terminar o ano da forma correta exige de nós restabelecer as prioridades da nossa vida. Cara, se Deus não é a prioridade da nossa vida, Ele não é nada, a palavra não tem meio termo. A partir de amanhã nós vamos ter 31 oportunidades para encerrar o ano direito. É a reta final, cara. Assim, ó, não dá para voltar no tempo, não dá para compensar o que passou, não dá para fazer diferente o que já foi feito, não tem como. Mas daqui para frente as coisas podem ser diferentes. E não se trata de chegar no final do ano com tudo resolvido, mas se trata de chegar ao final do ano dentro da direção de Deus. E pode ser para muitos fim de um ciclo e começo do outro. Ou apenas organizar aquilo que nós já estamos vivendo. Muita coisa aconteceu comigo esse ano e coisas que eu não esperava, coisas boas, coisas ruins. Muita coisa vai acontecer comigo o ano que vem, boas e ruins, mas a minha segurança é saber que eu vou estar sempre debaixo da direção de Deus. E como qualquer ser humano normal, eu vivi meus altos e baixos, e estava focado, e estava bem, daqui a pouco estava desanimado, e queria parar com tudo, e precisei ser exortado, isso faz parte. Mas a questão é não perder o foco e não parar em momento nenhum. Tem gente que, assim, ó, eu vou ser muito sincero aqui, depois que eu quiser você corrige a galera aí. Cara, assim, eu não consigo respeitar um jovem, filho de Deus, que tem tudo do Senhor para poder voar, cara, e fazer muito, e a pessoa simplesmente não quer participar. Para mim não tem como respeitar uma pessoa dessa. Sabe as desculpas, as piores desculpas que tem? Ah, eu não vou porque eu estou cansado, sábado eu estou cansado, eu não quero chegar mais cedo. Eu não vou fazer parte do time porque o Christian está lá e eu não gosto do Christian. Não, eu não vou servir na mídia porque tem que ir domingo cedo e quarta-feira, aí, poxa, não quero, sabe? E a clássica, a melhor que eu escuto, eu não vou porque eu não tenho capacidade. Cara, é óbvio que você não tem capacidade. Ninguém aqui tem capacidade de fazer nada para Deus, é Ele que nos capacita para fazer. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Todas as vezes que eu recebo a oportunidade de levar a palavra, isso desde que eu me converti, porque eu tenho certeza, nítido, que palavra é o meu ministério. Só que não é estar aqui em cima com o microfone na mão, é onde Ele quer que eu pregue. Então muitas vezes Deus me dá uma palavra e ela vai amadurecendo e ela chega no ponto de ficar pronta e eu espero. Isso eu fui aprendendo ao longo dos anos.
E pode ser numa conversa, pode ser num pequeno grupo, pode ser tirando uma dúvida, não interessa, mas a palavra sempre tem destino. E algumas poucas vezes aqui com o microfone na mão. E eu tenho um acordo com Deus, já tenho pelo menos uns 5 anos esse acordo, que é assim: Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma para levar a Tua palavra. Eu escuto excelentes pregadores, e eu sei que eu não sou um excelente pregador. E eu não quero ser um excelente pregador. Então eu falo: Senhor, usa a minha vida. E todas as vezes, cara, é igual. Eu paro, eu pego o tema, eu estudo, eu leio, eu separo, eu escrevo, faço o resumo, faço o tópico, tudo. Está tudo pronto, coisa linda. A oração é sempre a mesma. Senhor, não me deixa eu subir lá e estragar tudo. Não deixa eu subir lá e estragar tudo. O ano inteiro sendo construído, o ano inteiro sendo feito um trabalho correto, de pessoas que levam o Senhor a sério, de pessoas que levam a vida com Deus a sério. Não me deixa subir lá e estragar tudo. E não estou sendo falso modesto, não. Eu estou falando muito sério com vocês. O sentimento sempre vai ser esse: não me deixa subir lá e estragar tudo, porque eu sei que eu não tenho capacidade. Eu sei que eu não tenho capacidade para estar liderando nada, que seja, com os filhos dele, aqui ou em qualquer lugar. Mas Ele capacita cada um de nós que Ele chama. E é essa a questão, é que você ainda está olhando para o próprio umbigo e pensando assim: poxa, se eu fosse bom eu faria. Querido, se você fosse bom, Deus nem te chamava, porque não faz sentido. A honra e glória está em chamar gente que não tem capacidade nenhuma, e Ele vai capacitando para poder fazer a obra. Só que o nosso foco se perdeu por completo, e a gente fica arrumando qualquer coisa para não ouvir e cumprir a voz dEle. E por fim, e aqui eu quero gastar um tempinho maior com vocês. Aprenda a discernir os tempos. Deixa eu só ler um versículo aqui antes, só para linkar com isso aqui. Lá em 1 Coríntios 9 vai falar o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancemos o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não sou um cara da corrida, eu não gosto de correr, eu nunca corri nem atrás de ônibus, eu odeio correr. Guardo a minha corrida por questão de sobrevivência, o dia que eu precisar, eu corro. Até lá não correrei. Mas muita gente ao meu redor corre. Eu tenho uma tia que de medalha, cara, assim, tem um quadro de medalha absurdo. Ela já correu na América Latina várias vezes, assim. Ela viaja para correr, louca, assim, ela viaja para correr, ela paga e viaja para correr, assim, louca. Você conhece gente assim que paga para correr? Não, né? Loucura. E aí, eu acho incrível, porque você corre para ganhar uma fruta. Você pensou, você não comeu fruta o mês inteiro, toma a tua fruta aí. E essa medalha de latão aí. Seja feliz. Cara, e aí Paulo vai falar isso, que eu não corro como quem corre a troco de nada. Eu não luto esmurrando o ar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho um alvo. E eu corro para que chegue ao final e eu conquiste a coroa eterna. Então ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E viveu a vida inteira ao troco disso. E esse é um ensino para nós. É de nós termos vivido esse ano todo e pegarmos essa reta final até o final do ano, correndo atrás do alvo, brigando as batalhas certas, buscando a coroa que Ele vai nos dar, independente se as pessoas vão estar te aplaudindo, elogiando ou criticando. E isso tem um tempo. E é nosso dever saber discernir os tempos. Como eu falei, tem pessoas que talvez estejam vivendo fim de ciclos agora. Ciclos que precisam terminar. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de coisas ruins, tá, gente? Eu estou falando de geral. Tem ciclos que precisam encerrar, mesmo os bons. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os apóstolos, eles viviam dessa maneira. Eles vinham para um lugar, começavam ali um pequeno grupo se congregando, exerciam a função deles, milagres aconteciam, sinais aconteciam, o nome de Jesus era espalhado e glorificado, e eles começavam a ser reconhecidos como cristãos, como aqueles que andaram com Jesus, e eles saíam de lá para poder ir para outro lugar para recomeçar tudo de novo. São ciclos necessários de serem encerrados. Nós vivemos assim. Nós entramos num curso e fizemos o curso, às vezes foi legal pra caramba, mas ele precisa acabar. Nós começamos
algo e o ministerialmente foi crescendo, só que Deus quer levar a gente para o próximo ponto, então esse precisa encerrar. Isso faz parte. A minha vida talvez seja mais fácil falar porque eu vivi dessa maneira. Eu nasci em Minas, me mudei para Rondônia muito pequeno, fui até os 17 anos lá, voltei a morar em Minas Gerais, voltei para morar em Rondônia, me mudei para o Paraná para fazer faculdade, terminei a faculdade, era o tempo de juntar dinheiro, voltei para Rondônia para juntar dinheiro para casar e vim aqui para Santa Catarina, onde estou morando agora. Sou do Brasil. Só que a questão é que, após a minha conversão lá no Paraná, sempre foi debaixo da palavra de Deus que eu me movi. Então, toda vez que Deus fala, sai daqui e vai para outro lugar, por mais que o sentimento seja, poxa, mas estava tão legal lá, era um ciclo tão legal que eu não queria que fechasse, é necessário. E Ele segue direcionando a nossa vida. Já outras pessoas precisam encerrar ciclos ruins. E nesses ciclos, a atitude de encerrar tem que ser nossa. Um relacionamento que já deveria ter acabado faz tempo e você insiste em manter, amoroso, amizade, não sei. Amizades dentro da igreja que estão te afastando da santidade, da maturidade, de viver o melhor de Deus para a sua vida. Só que são, poxa, seus amigos que estão lá há tempo, você não quer acabar com tudo. Cada um. Precisamos aprender a discernir os tempos. Tem três tipos de sentimentos que nos impedem de viver esses novos tempos que Deus tem para a nossa vida. O primeiro é medo do novo. Tem muitas pessoas que têm total insegurança e receio de viver qualquer coisa que seja nova. Se eu não souber o que vai acontecer, quando vai acontecer e se eu posso resolver caso dê alguma coisa errada, eu prefiro não viver. Isso é intrínseco da pessoa. Eu sou meio paranoico com as coisas assim. Eu sempre penso em tudo que pode dar errado e eu começo a arrumar maneiras de consertar se alguma coisa acontecer. Nunca aconteceu, mas qualquer coisa eu estou preparado. Mas o medo do novo é muito comum. E olha só que engraçado. Deus, normalmente, Ele revela para nós o destino sem revelar o caminho inteiro. Ou Ele fala o primeiro passo do caminho sem revelar o destino. Vou te dar um exemplo. Deus chega para Abraão e fala o quê? Sai da sua terra, da sua parentela, larga todo mundo e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem sabia onde é que era, o que ia acontecer. Mas lá foi Abraão. O povo do Egito já tinha a terra, ele já sabia que ia ter a terra, que a terra era boa, que Deus estava lá, que Deus ia suprir, mas Deus não falou nada sobre a jornada. E aquele tempo de 40 anos foi porque Deus precisava tratar o povo inteiro. Então Deus não falou nada da jornada. E assim Ele faz com a gente. Ele fala, olha, dá esse passo aqui, e acabou. Enquanto nós não dermos o passo, Ele não fala mais nada. E tem muitas pessoas se privando de viver o melhor de Deus porque não quer dar esse passo. Porque precisa ter o controle. Abre mão, para de querer controlar tudo, para de tentar entender tudo. Confia no Senhor e começa a viver as provisões dEle para você entender o nível de intimidade que você vai chegar. Óbvio que dá medo, é óbvio que é horrível o sentimento de você não ter controle de nada, só que é necessário. Ninguém cresce espiritualmente tentando controlar tudo, não é assim que Deus trabalha. Quantas pessoas você conhece que por medo do novo não conseguem viver nada na vida? Se precisar mudar de cidade não vai, se precisar mudar de emprego não vai, se precisar fazer novas amizades não vai, se precisar sair de um relacionamento tóxico que precisa acabar, não sai, porque aquilo que ela conhece é aquilo que ela está acostumada, então ela não quer mudar. Então ela não abre mão, então ela não sai. Segundo ponto, inconstância. A inconstância tem roubado o propósito de muita gente. Jovem por natureza tem a tendência de ser inconstante, mas ainda que uma inconstância natural, já esperada do jovem. O problema é que nós estamos sendo inconstantes além da conta. O ano é longo. A pessoa que começa fervendo em fevereiro, nem sempre acaba fervendo em dezembro. Então eu já conversei isso com algumas pessoas do time e falar, gente, quando as coisas começarem a ficar difíceis e exigir que você tenha maior postura, procura alguém correndo, porque nós já vimos muitos exemplos disso, de a pessoa que vai deixando as coisas acontecerem e chega ao final do ano e desandou tudo. A inconstância ocorre porque nós temos a necessidade de ter tudo de forma imediata. Quando as coisas não acontecem para ontem, quando o resultado não vem para ontem, eu me desanimo.
o ano exige que nós tenhamos fidelidade ao Senhor, paciência para as coisas acontecerem, organização e foco na nossa caminhada. Só que quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a abandonar. Quantas pessoas você conhece que você não pode confiar responsabilidade nenhuma, porque elas não conseguem ser constantes por muito tempo? Elas começam bem, elas começam a caminhar bem, elas começam a desenvolver bem, daqui a pouco as coisas ficam difíceis e ela para. Quantos projetos você começou esse ano e você não conseguiu continuar com nenhum? Porque quando começa a ficar monótono, quando começa a ficar difícil, quando você precisa exercer paciência, o resultado não é tão rápido, você abandona e começa novo. Cara, tem gente que é extremamente viciada em novos começos, porque não consegue se manter na mesma coisa. E sabe qual que é o pior? Tem abandonado, não é só projetos pessoais, projetos de Deus. De Deus falar, começa com isso, faz isso, inicia aqui, participa lá, entra ali naquele ministério, começa lendo por aqui e a pessoa não consegue se manter. A inconstância tem roubado muito que Deus quer dar de muitas pessoas. E o último ponto é presos no passado. Aqui eu vou ter que ser muito direto com você porque não dá para enfeitar isso aqui. Toda pessoa que se arrepende e busca no Senhor perdão e arrependimento, recebe o mesmo direcionamento. O sangue foi derramado por todos nós, basta nos arrependermos e buscarmos ao Senhor. A graça cobre uma multidão de pecados. Quando Deus pega qualquer um de nós e há perdão, tudo é novo, nova criatura, novo filho, tudo se faz novo, a história vai ser totalmente nova. E o direcionamento é sempre o mesmo. Seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Então a pergunta que fica, por que a gente volta a insistir no mesmo pecado? Por que a gente volta a insistir na culpa que já foi perdoada? A palavra fala que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E a gente fica querendo pescar de volta. Cara, se Deus já te perdoou, se Deus encerrou esse ciclo na sua vida, por que você está voltando para lá? Parece que é na real, são acusações que começam pequenas. São pessoas que vêm de histórias completamente diferentes, recebem o perdão do Senhor, começam uma história nova e começam a ser acusados dos pensamentos. Você não merece ser feliz. Olha as coisas que você já fez. Quem é você para querer estar no meio dos crentes agora e dizer que é um filho de Deus e querer pregar a palavra de Deus? Quem é você para querer ser feliz em novos relacionamentos depois de tudo o que você fez? E essas acusações começam a entrar e a gente começa a ser sucumbido por todas elas. E a gente começa a acreditar, poxa, é verdade, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia o amor de Deus, eu não merecia a graça de Deus, eu não merecia esse cuidado de Deus. E a gente vai se deixando levar e vai se afundando cada vez mais. Então, o preso no passado é a pessoa que não consegue entender que foi perdoada porque buscou perdão. E eu não estou falando de culpa e remorso e medo de consequência, eu estou falando de arrependimento genuíno, daqueles que buscaram no Senhor, aos pés da cruz, esse arrependimento. Deus fez todo aquele que crê e buscou filho, só que a pessoa continua se recusando e ele tem tanto amor que ele é educado e ele não força. Ele não vai me tirar a força daquele mundo de passado que eu estou vivendo, mas ele vai me convidar todas as vezes, ei, eu já te perdoei, sai daí. Ah, mas as pessoas que me conheciam antes estão me acusando. O que elas têm com a sua vida? Lá em Minas, quando a gente estava nesses dias, né, com a família, eu conheci um cara, 50 e poucos anos, e estava todo mundo ali, meus tios todos bebendo, ele estava bebendo, a gente chegou ali para conversar, e aí, como eu sou o primeiro convertido da família toda, sempre rola aquelas piadas ali, né, o crentinho e tal. E aí eu cheguei, já correram e começaram a apontar pro cara, olha aquele cara e tal, ele era pastor, e eu, né, tipo, tudo bem e tal, ele era pastor, fala com ele. E o cara já começou a conversar comigo e falar, realmente eu era pastor da igreja, né, tal, e eu, 12 anos da minha vida eu fui pastor, eu exerci o pastoreio, só que eu estou afastado tem 4 anos. E aí ele já foi falando, eu não precisei perguntar nada no começo, e ele falou assim, olha, a religiosidade e aquilo e tal, e assim, eu tentando entender o que tinha acontecido para saber se realmente ele foi ferido por uma congregação, o que foi. Só que não deu tempo, aquela muvuca, todo mundo conversando. Só que teve um momento que ele falou bem assim, olha aqui, eu preguei ano passado. Olha esse vídeo meu pregando. E era uma conferência lá de mulheres, e ele assim, terno, gravata, todo arrumadinho, e sabe, todo feliz de estar levando a palavra.
e falando, olha, levei a palavra e tal, e eu olhando para ele, cara, e vendo muita saudade nos olhos dele. Muita saudade de quem ele era, do que ele fazia, de que ele estava vivendo com Deus. Eu não sei a história completa dele, eu não consegui conversar no particular muito tempo com ele, mas eu vi que é alguém que está preso no passado. Ele assumiu que a religiosidade afastou ele e ele não quer voltar. E ele cai nessa conversa de, eu não preciso de igreja e tal, mas você via a ferida e a saudade nos olhos dele. E tem muita gente aqui que está hoje privado de viver mais de Deus por conta dessas acusações. Gente que está presa e não consegue entender que é realmente, verdadeiramente amado. Querido, para a gente começar bem em dezembro e a gente entrar nessa reta final, até o final do ano, organiza a sua vida. Coloca as coisas em ordem. Se está tudo bagunçado, para e não tenta resolver tudo. Não, você não vai resolver. Dê um passo de cada vez, direcionado pela palavra de Deus. Deixa o que é secundário ser secundário. Volta para aquilo que é primordial, para aquilo que é primeiro e mais importante na sua vida. Cara, se Deus falou com você, é aquilo. Cara, mas e todo o resto? É resto. Se Deus falou, vai. Se Deus mandou, obedeça. Se Deus direcionou, caminha. Se esse Deus que você crê não vai cuidar de você durante o caminho, se as coisas derem errado, esse Deus é a pior pessoa que existe. Porque um ser humano normal jamais faria isso com alguém. Cara, Deus é Deus de amor. Deus é Deus de cuidado. A palavra deixa claro várias vezes que Deus é um Deus de provisão. Se Ele mandou que você vá, Ele já resolveu tudo. O meu trabalho é ir e obedecer. Se Deus te perdoou, por que você está reclamando? E por que você está chorando ainda por aquilo que Ele já limpou da sua vida? Por que você está voltando para buscar aquilo que te afastava dele, se Ele já te perdoou e te chamou? Ei, quem falou que você vai ter o controle de todas as coisas que você vai viver? Você não vai ter. Deus, o tempo que Deus leva para fazer qualquer coisa na nossa vida é pedagógico, é para ensinar mesmo, é para gerar maturidade, é para mostrar que nós podemos confiar nele, mesmo que tudo pareça estar dando errado. E o dever de ser constante é nosso, não é dele. Ele é constante, ele é fiel até o fim. Nós não somos. O dever de se manter no caminho, focado, organizado e buscando até o final é nosso. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida daqui até o final do ano e no ano que vem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Ele falar, para tudo e vai embora de Santa Catarina e vai para outro lugar, é um ciclo que eu serei eternamente grato. Mas tem que ser eu falar amém, Senhor. E se Ele falar, fica aí e continua fazendo, porque eu vou te levar para os próximos passos, mas toda essa galera ao seu redor vai mudar, amém, Senhor, fazer o quê? Mas o Senhor continua lá. Para de querer dominar as coisas que você não vai conseguir, deixa Deus fazer a parte dele. Se para entrarmos nessa reta final a gente vai ter que encerrar algumas coisas, começar outras e abrir mão de algumas coisas, que assim seja. E louvado seja o Senhor por isso. E como o Senhor falou com Ezequiel para a gente encerrar agora, fica de pé e deixa o Senhor falar com você.